Fala comigo, estudante. João, capítulo 12, e o nosso desafio continua. Nós chegamos a um episódio muito especial, onde Jesus está na casa de três irmãos já conhecidos aqui, que nós já discutimos alguma coisa sobre eles: Lázaro, Marta e Maria. E nós tivemos uma iniciativa muito bonita de uma das irmãs, que foi a iniciativa de Maria de pegar um perfume muito valioso que ela tinha e despejar tudo completamente nos pés de Jesus, como um gesto de nobreza, um gesto que reconhecia ali a realeza e o valor que Jesus tinha para ela. No meio de tudo isso, existia ali um dos discípulos que andava com Jesus, caminhava com Jesus, mas que infelizmente tinha o seu coração completamente corrompido. Judas era o tesoureiro do grupo. E quando ele vê aquela mulher pegando aquele perfume tão valioso e partindo para jogar tudo nos pés de Jesus, ele diz: não, seria muito melhor usar esse dinheiro para abençoar os pobres. E nós sabemos que a intenção dele era uma intenção perversa, porque ele iria usar esse dinheiro, ele iria roubar esse dinheiro, ficar com esse dinheiro para ele mesmo, como o próprio o texto diz, porque ele era ladrão. Mas aqui Jesus o repreende e diz: os pobres que você está dizendo que vai ajudar, mas eu sei que você não vai fazer isso, sempre estarão no mundo, sempre existirá essa oportunidade de um discípulo meu fazer o bem, fazer boas obras, agir com misericórdia, mas eu nem sempre estarei aqui com vocês. Logo, logo eu vou partir, vou voltar para o Pai, e aí vocês não terão mais essa oportunidade de ter esse contato, né, de demonstrar esse carinho e de me honrar como era a intenção de Maria. E aqui fica muito claro que Judas era um bandido. Maria aproveita a oportunidade, onde mal sabia ela que aquela seria uma das últimas vezes que ela estaria com Jesus, porque cada vez mais se aproxima o momento em que ele seria morto, crucificado. Depois disso, nós vemos a influência do milagre que aconteceu com Lázaro. Foi algo impactante, algo que se alarmou em toda a região, ao ponto das pessoas não terem mais nenhum tipo de dúvida de que de fato Jesus era o Filho de Deus e de que de fato ele tinha muito poder, porque o homem que tinha sido morto já há 4 dias já cheirava mal e Jesus restituiu a vida a esse homem. A influência pode ser vista aqui em 2 etapas. Nós temos os pós, nós temos o pós, mas também o contra. O lado bom, o lado positivo desse milagre, o pós aqui, é que as pessoas chegaram a crer em Jesus por conta desse milagre. Um poder inegável que não poderia ser questionado. Realmente, Jesus é o Filho de Deus, ele tem um poder sobrenatural, ele é um ser divino, mas ao mesmo tempo, além da salvação de muitos por conta daquele milagre, nós temos a perseguição de Lázaro. O que as pessoas quiseram fazer com ele? Estamos vendo a influência desse homem e o quanto a sua vida está atraindo outros seguidores para Jesus. Então, além de salvar muitos, aquele milagre trouxe uma perseguição específica na vida de Lázaro. As pessoas queriam matá-lo e tentando matá-lo de forma definitiva, sem que não existisse a possibilidade dele ressuscitar de novo. Depois disso, nós temos a narrativa da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, mais uma vez isso é mencionado, e depois nós temos uma analogia que é feita aos gregos. Gregos era parte do grupo dos gentios que aparece aqui no Novo Testamento. Na verdade, todas as outras pessoas que não faziam parte do povo de Israel recebem esse rótulo e aqui eles querem ter contato com Jesus. Eles pedem para os discípulos: queremos ouvi-lo, queremos falar com ele, queremos ter contato com ele. E Jesus, nesse sentido, usa nesse diálogo uma analogia interessante. Ele diz que
antes da plantação de trigo, né, se multiplicar e virar um grande fruto, ele diz, a semente, uma única semente, será lançada no solo e ela vai ter que morrer. Se ela não morrer, ela não germina e de uma única semente não sai vários e vários grãos. De um único grão não vai sair diversos grãos, que é o que acontece não só com trigo, mas com milho, com soja e com outros tipos de plantas que são plantadas através de grãos. Jesus está apontando para a sua própria vida, dizendo figuradamente aqui que se ele não morresse, ele estava batendo sempre nessa tecla, muitos cristãos não nasceriam. A sua morte seria o ponto de partida para o nascimento de novos discípulos. A sua morte faria com que o cristianismo se multiplicasse. De forma figurada aqui, mais uma vez, ele está predizendo a sua morte. E dizendo categoricamente, foi precisamente para isso que eu vim. Foi especificamente para esse propósito. Morrer no lugar de pecadores. Esse é o propósito principal para que eu vim para a terra. Ele repete várias vezes, nós já tivemos essa declaração, e aqui ele usa essa analogia do trigo. Se não morrer, não vai se multiplicar. Nós vemos aqui uma espécie de repetição do que aconteceu no Monte da Transfiguração. Você se lembra que aparece Moisés, representando a lei, aparece Elias, representando os profetas, e surge da parte de Deus uma voz dizendo, esse é o meu filho, escutem o que ele diz, escutem o que ele diz. É uma espécie de episódio onde Deus fez uma declaração específica sobre Jesus. Deus honrou Jesus, Deus glorificou Jesus, colocando ele não somente um pé de igualdade a grandes homens do passado como Moisés e Elias, mas colocando ele numa categoria superior. Vocês vão escutar ele. Ele é o principal profeta, ele é o principal legislador. E aqui aparece uma repetição disso, quando Deus, de forma audível, diz, eu já te glorifiquei. E Jesus diz, isso aconteceu não por causa de mim, eu sou consciente do meu valor, do meu papel no plano de salvação, mas isso é para que vocês saibam, de fato, o meu valor, o meu papel, a minha missão, e que eu fui enviado, sim, por Deus. Uma situação bem semelhante ao que nós já vimos no episódio da Transfiguração. Depois disso, nós temos a informação que mesmo diante de sinais claros, a ressurreição de Lázaro, esse momento onde Deus fala de forma sobrenatural sobre Jesus, muitos continuaram com seus corações endurecidos. O texto é claro em dizer que a incredulidade continuou em cena. Mesmo que Jesus fizesse tantos sinais na presença deles, eles não creram. E aí tudo isso acontece no cumprimento de uma profecia, onde Isaías pôde dizer que eles foram cegos, cegou os olhos deles, eles foram endurecidos, endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos e nem entendam com o coração e se convertam, e assim eles seriam salvos. Nós já vimos algo chocante semelhante a isso em relação às parábolas. E aqui novamente volta à tona essa ação divina que nós não conseguimos muito bem entender e nem explicar, desse endurecimento e dessa cegueira de algumas pessoas que faziam parte da audiência de Jesus para que elas não viessem a crer. Depois disso, há relato que alguns creram, mas eles continuaram debaixo de um pano sem revelar sua identidade, com medo da perseguição dos judeus. Eles creram, mas não se posicionaram. E por último, nós temos um resumo impactante de todo o ensino de Jesus. E talvez a declaração mais contundente aqui é que na primeira vinda, quando ele estava aqui na nossa terra, ele não veio como um juiz. Ele não veio para condenar o mundo, mas veio como um advogado.
veio para intermediar a nossa causa com Deus, veio para morrer como nosso substituto. Que todos que estão participando desse desafio possam ter a iniciativa de se reconciliar com Deus através de Jesus enquanto ele está ocupando até hoje a posição de advogado. Porque na segunda vinda, aí não existirá mais essa possibilidade. Aí ele virá como um juiz, ele não virá como um cordeiro, mas virá como um leão poderoso, não virá mais como um servo, mas como um rei que tem na sua mão a espada, que tem na sua mão o poder de julgar, o poder de punir, o poder de castigar. Que cada um de nós possamos levar essa mensagem adiante, alertando o mundo que hoje ainda existe possibilidade de salvação. Que Deus nos ajude na continuidade do nosso desafio.